Ralph Waldo Emerson, filósofo americano, escreveu: "Uma mente que se abre em uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original." Aqui quem vos fala é o XTS Speed. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Imagine vocês colocarem em prática 3 pilares para vocês levarem uma renda passiva permanente, pessoal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, curte, compartilha, se inscreva no nosso canal. Bora lá rodar nossa vinheta e vamos mais falar sobre esses 3 pilares que vão te ajudar a ter essa renda passiva permanente durante a sua aposentadoria. Segura! Então vamos lá, pessoal. Estamos aqui com a nossa lista de fundos imobiliários, mercado ainda fechado. Nós não estamos a partir das 10 horas, então depois das 10 eles começam a ter suas negociações. Mas vamos ao que interessa. RPP, as 3 siglas no mercado financeiro, que significa renda passiva permanente. O que precisamos para termos e a quantidade que precisamos investir para termos essa renda passiva permanente. Vamos buscar esses valores para podermos iniciarmos os nossos investimentos a longo prazo, né? Para conquistar sua liberdade financeira, você precisa de 3 passos, pessoal: tempo, juros e dinheiro. Parece difícil, mas não é. Você tem tudo isso em suas mãos, né? Primeiro é o tempo, né, que você precisa ter e você tem. É questão de você ter paciência e esperar, né? Como nós falamos de fundos imobiliários, juros compostos, juros sobre juros, ou seja, você tem que ter tempo, saber esperar, deixar a magia dos juros compostos trabalhar na sua carteira em cima dos seus fundos imobiliários. O segundo passo, né, que são os seus investimentos, né, os juros do investimento, você resgatar seus dividendos, você poder não sacar esses resgates desses dividendos, não sacar ele, você reinvestir em outros fundos ou até mesmo no mesmo fundo que te pagou esses dividendos, né? E o terceiro, né, que é claro, o dinheiro, que no começo você vai precisar colocar dinheiro para investir, né? Que a longo prazo você vai, com o tempo, você vai parar de colocar dinheiro, vai começar a receber, ou seja, a ter renda passiva, né? Começa a tirar, a arrecadar dinheiro dos seus investimentos no mercado financeiro em cima dos fundos imobiliários e reinvesti-los, né? Ou seja, nunca sacar e sim fazer a sua pirâmide. Isso vai fazer com que você consiga chegar no seu alvo. E eu vou estar pegando para vocês aqui também uma planilha para estar mostrando para vocês em cima dos seus alvos, dos seus objetivos para os seus investimentos em fundos imobiliários. Vale ressaltar que você deve ter sim uma carteira variada, não somente investidas em fundos imobiliários, mas também em tesouro direto, ações, e muitos hoje já aplicam, colocam em uma carteira individual as criptomoedas, né, que é um mercado hoje também que está sendo bastante negociado. E aí aqui no meu canal eu falo muito também sobre lançamentos de tokens de criptomoedas que venham explodir com alguns projetos para o mundo cripto, né? Mas vamos dar continuidade ao nosso FIIs, fundos imobiliários. Vamos dar continuidade falando do RPP, ou seja, dos 3 pilares que vai te garantir, né, RPP, renda passiva permanente, né, a longo prazo, em cima de dividendos de seu investimento de fundos imobiliários, né? Que é a primeira regrinha, que é muito bacana mesmo, que você tem que praticar e tentar fazer com que isso se torne uma prática mensal, né? A regra do 80-20. O que é 80-20? 100% do seu salário você dividir 80% para as suas despesas e seu lazer, e 20% você começar a colocar em prática, você fazer investimentos em fundos, ações, ou seja, em empresas que te pagam dividendos, para que você possa conseguir
ter sim essa renda passiva e conseguir fazer com que se torne juros compostos, né? Como muitos costumam dizer no mercado financeiro, juros compostos se tornou a oitava maravilha do mundo, né? Ou seja, juros compostos é juros sobre juros. Você investe um dinheiro, tem um retorno daquele dinheiro e aquele retorno você reinveste e a matemática vai acontecendo, né? A magia da matemática, a pirâmide começa a acontecer com o pouco, digamos assim, com o pouco que você investiu, ele pode se tornar muito mais mesmo. O primeiro dos pilares é regra do 80-20. E assim com o tempo você vai se adaptando à regra de investir e você pode estar abaixando 70-30, 60-40 e quem sabe com o tempo até 50-50. É bom. Primeira regrinha, 80-20 de princípio para você poder se adaptar ao mundo do investimento em cima do que você ganha, né? E aos pouquinhos você ir investindo e lá na frente você ter um retorno bacana. O segundo passo, né, do RPP, reinvestir o seu dinheiro. Ou seja, o que eu falei do primeiro passo é um ciclo, né? Seu segundo passo é reinvestir. Você nunca deve sacar seus dividendos, ou seja, os seus lucros dos seus investimentos. E catando esses lucros, você vai reinvestir. E sempre reinvestindo, você vai fazer com que se torne esse tal do juros compostos na sua carteira. Você vai ver a magia da matemática acontecendo sempre crescente. Isso é muito bacana mesmo. E o terceiro é turbinar, né, no caso, os seus investimentos. Ou seja, pegando os seus dividendos e mesmo assim você agregando, como eu falei lá do primeiro, você iniciou com 80-20, investindo apenas 20% da sua renda, trabalhando o dinheiro que você ganha, e no decorrer do tempo você ia aumentando 25%, 30%, 40%, você vai se reeducando a sua forma de administrar o seu dinheiro e o dinheiro que sobra, é lógico, você sempre reinvestindo. Isso é muito bacana. Primeiro pilar, regra dos 80-20. Segundo pilar, né, é você reinvestir todo o seu dividendo, os dividendos que você recebe. E o terceiro pilar é você aumentar os seus aportes, ou seja, iniciou com 20 e ao longo do tempo passar para 25, para 30, 40, quem sabe até 50% dos seus investimentos e você chegar a um resultado bacana ao longo de 5, 10, até mesmo 20 anos. Vou estar pegando aqui para vocês. Então aqui nessa planilha nós vamos fazer uma simulaçãozinha, vou estar pegando aqui para vocês. Eu coloquei alguns valores aqui que podem estar te ajudando para você entender como se funciona na qual essa renda aí passiva, né? O tão conhecido juros compostos. Digamos que você vai iniciar seu investimento inicial em fundos imobiliários de R$ 2.000. Aqui estou dando apenas um exemplo numérico para que vocês possam entender os seus ganhos a longo prazo. E no decorrer de um ano você conseguiu fazer depósitos até R$ 1.000, ou seja, em um ano deu R$ 3.000 de investimento. E aqui nós mostramos aqui de primeira instância no seu primeiro ano você já teve uma rentabilidade de R$ 3.360, ou seja, um lucro de 12% anual, que deu em média de R$ 360 de lucro. E vamos fazendo a matemática, acima de 2 anos, passou a se tornar R$ 4.833, né? Ou seja, você investiu em 2 anos R$ 4.000 e teve uma rentabilidade de R$ 883 de lucro em cima do seu investimento. De primeira instância parece ser pouco, mas se você for pegar e ver o ciclo entre montantes de 10 anos e 20 anos, isso nós estamos falando de um valor baixo, né? Ou seja, se guardar apenas R$ 1.000 por ano, que na média aí vai dar o que? De 75 a 80 reais por mês. Mas isso aí, se você ao decorrer do tempo for aumentando seu aporte, esse montante vai crescer muito, ou seja, para você ter aí um valor desejado de R$ 500.000 e lá na frente ganhando, tendo uma rentabilidade aí muito alta,
de média de 2 a 3 mil reais de lucro assim não, de dividendos, né? Ou seja, tendo uma renda passiva permanente de 2 a 3 mil reais, ou seja, trabalhando em cima do dinheiro que você mesmo investiu, você podendo estar vivendo apenas de renda, ou seja, de aluguéis dos seus fundos imobiliários. Qual seria a sua meta para você viver de rendas de fundos imobiliários de aluguéis? 2 mil, 3 mil, 4 mil reais? Aí você vai fazer suas contas e seguindo a regrinha dos 3 pilares lá, passando a fazer seu investimento acima de 80-20, ou de 70-30, ou de 60-40, ou de 50-50 a longo prazo. Isso faz com que lá na frente, em cerca de 10 até a 20 anos, você tenha uns valores muito bacana mesmo em forma de investimento e recebendo aluguéis de seus fundos imobiliários. É lógico, você tem que ter em sua carteira os fundos imobiliários, onde na qual pagam bem e sempre pagam, ou seja, sempre tem aquele retorno maior em sua carteira de fundos imobiliários. Então é isso aí, pessoal. RPP, né? 3 pilares são os que você precisam para que você possa ter a longo prazo e dar o pontapé inicial em seus investimentos, beleza? Praticar 80-20, né? Juros compostos, investir com os rendimentos que você tiver, né? E ao longo do tempo você está aumentando os seus aportes em cima do seu dinheiro ganhado como salário, ou seja, do seu CLT, da sua renda de trabalho mensal. Beleza, pessoal? Espero que isso sirva como motivação para vocês, para que vocês possam passar a partir de agora ou mais se programar para mais para frente, começar a investir, e não precisa de muito e sim de pouco. É um investimento muito bacana, longe, tá bem longe, né? E assim, em relação a lucros, né, de alguns investimentos que pagam bem menos, e dinheiro parado é dinheiro perdido. Forte abraço, XTS Speed com vocês. Deixa aquele like, curte, compartilha, se inscreva no nosso canal. Se você gostou desse conteúdo, comente.